passo mais importante aqui do nosso programa, Palavra de Deus, nesse momento, ao seu coração. E quero convidar você para ler comigo a Palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 32, que diz: E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar do Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados aguardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita e outro à sua esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça, dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Somente até o versículo 40, para que possamos meditar na palavra de Deus. Colocando aqui os olhos na Bíblia Sagrada, meditando nela, na sua importância para o nosso dia a dia. Encontro aqui no versículo 32. Eu encontro no versículo 32 do capítulo 27 de Mateus, falando sobre a crucificação de Jesus. Jesus já está na via dolorosa. Jesus já está com o madeiro pesado sobre os seus ombros, carregando em direção ao Gólgota, em direção àquele lugar que significa caveira. Mas ele está sangrando muito. O peso do madeiro é muito grande, porque nele não está somente o peso da madeira, mas está o peso de uma humanidade inteira em pecado. Está o peso de todos os pecadores da raça humana, de todas as épocas. Jesus está carregando não só o peso da madeira, que foi lavrada exclusivamente para que ele levasse até o Gólgota, para que ela fosse erguida em forma de cruz. Ele está carregando a cruz, ele está carregando o madeiro pesado, mas não é só a cruz, não é só o madeiro, está carregando uma humanidade pecadora sobre os seus ombros, está carregando a iniquidade, o pecado, os meus e os seus defeitos, porque ele sabia que ninguém mais suportaria aquele peso, senão ele mesmo. Por isso ele se ofereceu, olhando para a humanidade com um olhar de amor e misericórdia. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que Jesus está com aquele madeiro sobre os seus ombros? Porque ele está se arrastando pela via dolorosa, debaixo das chicotadas dos seus algozes, com uma cruz, com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Por quê? Ele está se arrastando, carregando aquela cruz, porque ele nos amou. Porque ele nos amou. E ele viu que nós não tínhamos nenhuma defesa, nenhuma condição de nos defender diante de Deus, de nos livrar do fardo pesado do pecado. Então ele enfrenta a via dolorosa. Ele decidiu pegar o madeiro, pegar a cruz e carregar no meu e no seu lugar. Ele decidiu.
aceitar a coroa de espinhos. Se ele não recebesse a coroa de espinhos, certamente ela ia parar na minha, na sua cabeça. Se os ombros dele não fossem rasgados pelo peso da cruz, certamente os meus ombros e os teus ombros seriam rasgados. Sabe, aquele chicote com aquelas pontas de osso de carneiro, que quando batia na carne de Cristo rasgava, era para mim e para você. Aquelas chicotadas, aquelas lambadas, que rasgaram sua carne, que trouxeram sangue à tona, que escorria pelo seu corpo, era para mim e para você. Mas ele decidiu enfrentar. E a Bíblia diz bem claro: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para você não morrer, para você não ter a morte eterna, Jesus então enfrenta a cruz. Para você viver ao lado dele e ter os seus pecados perdoados, ter uma vida santificada, purificada, ele então decide derramar o seu próprio sangue. E ele está exatamente na Via Dolorosa, carregando a sua cruz em direção ao Gólgota. Quando saíam, a Bíblia diz no versículo 32, e quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram levar a cruz. Simão está indo para Jerusalém, é Páscoa, e a Bíblia diz que Simão, o sirineu, o homem que foi colocado à cruz de Cristo, quando na sua caminhada pela Via Dolorosa, ele que era membro de uma colônia judaica a norte da Ásia, um lugar que havia sido estabelecido por 3 séculos antes do nascimento de Cristo, por Ptolomeu, o Lage. Era para lá que esse homem estava se transportando, era para lá que ele estava caminhando. E a Bíblia diz que este homem judeu, esse homem chamado Sirineu, melhor dizendo, cujo sobrenome é Simão, ele era de uma denominação que indicava o lugar do seu nascimento, uma colônia na Líbia, localizada dentro dos limites atuais de Tunis, ou de Tunis, como você quiser. Um judeu africano. Ele era africano, isso mesmo. Mas ele era influente. E a Bíblia diz que esse homem está se dirigindo para onde? Para a sinagoga em Jerusalém. Era Páscoa, Simão estava na cidade de Jerusalém para participar das cerimônias anuais lá no templo, da festa dos tabernáculos, da Páscoa, do Pentecostes. E nessa ocasião, o homem judeu, ele se vestia com um linho fino e branco, para participar do sacrifício do cordeiro, que é o cordeiro pascual. Mas tinha um detalhe, não podia haver nenhuma mancha nas vestes desse homem. Não podia haver nenhuma mancha. Tinha que estar branco. Tinha que estar perfeita, para que ele pudesse participar da cerimônia. E aconteceria a cerimônia da Páscoa. A Páscoa seria celebrada, um cordeiro seria morto, o sangue seria espargido, e ele estava indo para receber apenas uma gota de sangue. Sabe,
Eu creio que ele levava do lado dele uma bolsa com o seu linho fino, aquela veste branca, branquinha. E ele vai vestir na hora da cerimônia, porque ela tinha que estar impecável. Não podia haver qualquer mancha naquela veste. E qualquer homem que tivesse a veste manchada, ele seria impedido de entrar no templo para participar da cerimônia. Então, Simão Cirineu, ele está cuidando muito bem da sua veste. Ela está branca. E ele vai vestir na hora da cerimônia. Mas a Bíblia diz que quando ele sai, e quando saíam, encontraram um homem cirineu chamado Simão. E ele é constrangido a levar a cruz de Cristo. A cidade de Jerusalém está superlotada. O templo, muitas pessoas querem entrar no templo, querem ficar ali debaixo do altar, para que quando o cordeiro for imolado, quando o cordeiro for sacrificado, quando o sangue for espargido, ele possa receber uma gota. Sabe, o altar daquele templo, ele tinha 2,80 metros de altura. Era 2,80 metros de altura, feito com pedra inteira, sem corte ou não trabalhada. E depois disso o sacerdote, para sacrificar ali o cordeiro, ele pegava as pernas traseiras com movimento no sentido horário e girava 7 vezes em torno ali do altar, deixando o sangue cair, escorrer pelo altar. Quando o sangue já havia escorrido, o sacerdote pegava uma planta chamada isopo, que tinha uma espécie de uma esponja, e passava sobre o sangue, e depois sacudia sobre os homens que estavam ali presentes, para que eles recebessem pelo menos uma gota do sangue do cordeiro, sobre aquele linho branco, que era sua veste. E o que acontecia é que a veste passava a ser como um troféu para esse judeu. E é com essa expectativa que Simão está indo para a cidade de Jerusalém, para o dia da Páscoa, para celebrar a Páscoa. Mas o que ele não contava é que ele seria escolhido para ajudar a carregar a cruz de Cristo. Aleluia. E agora? Talvez por um momento ele tenha pensado: e agora? Perdi o meu troféu, vou chegar sem o meu troféu em casa. Não sabendo ele que ele estava recebendo um dos maiores privilégios de sua vida: ajudar a carregar a cruz do meigo Nazareno, filho de Deus. Ajudar a carregar a cruz daquele Galileu tão criticado. Ajudar a carregar a cruz daquele que abriu os olhos dos cegos, que libertou oprimidos, que levantou paralíticos, que perdoou o pecado de prostitutas, que transformou a vida dessas pessoas. Ele está tendo um dos maiores privilégios de sua vida. Simão, ele não conseguiu dizer não. Talvez quando ele tenha olhado para o olhar meigo de Jesus, o olhar sereno de Jesus, mesmo debaixo da dor, o olhar dele é meigo. Aleluia. Simão, a cruz que estava nos ombros de Jesus, agora está nos ombros de Simão. E de onde Simão saiu? Ele saiu do campo. Ele estava fora dos limites da cidade, para ir ao templo receber as gotas do sangue do Cordeiro Pascual. Eu imagino que era proibido entrar no templo. Deveria se aguardar, ou guardar na bolsa ali o seu vestido de linho branco,
para receber a gotinha do sangue do Cordeiro. E você? Ajudaria a carregar a cruz, mesmo sabendo que as suas vestes seriam manchadas pelo sangue? Ele não recebeu só uma gotinha, as vestes dele ficou toda manchada. Jesus estava muito cansado, ele precisava ter o seu corpo enxugado. O sangue estava escorrendo pela face de Jesus, por causa das agressões que ele havia sofrido. Mas o seu olhar continuava manso. Simão não conseguiu dizer não. Ele prontamente se inclina, encosta o seu corpo no corpo de Jesus e começa a carregar a cruz. Você teria coragem de prestar ajuda? Simão Cirineu, qual o objetivo dele? Ele tinha o objetivo, participar da cerimônia no templo de Jerusalém. Era o maior sonho dele. Recebeu uma gotinha do sangue do Cordeiro Pascual. Mas agora ele está juntinho com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E através do sacrifício em favor da terra de Jerusalém, para curar a humanidade, o sangue de Jesus também corria sobre a pele negra de Simão. Eu imagino Jesus deve ter dito a Simão: Simão, não temas, porque você não recebeu apenas uma gota do sangue do Cordeiro, mas recebeu vida em si mesmo. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Crê e será salvo. Você também pode ser salvo agora mesmo. Mas eu não ajudei a carregar a cruz. Mas você está carregando uma cruz. Jesus está dizendo: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Simão está ajudando Jesus a carregar a cruz, o madeiro pesado, em direção ao Gólgota. Não sei por quantos minutos ele carregou, mas sei que ele carregou. Olha, eu quero dizer para você que você pode até ter carregado um peso até nesse momento, mas Jesus vai aliviar o peso que está sobre os seus ombros. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Tua alma está cansada? Você está decepcionado da vida? Não sabe mais o que fazer, para onde correr? Não acha uma porta, não acha uma saída, não acha uma solução. Jesus está dizendo: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Aleluia. Simão nunca vai esquecer daquele dia, daquela Páscoa, em que ele colocou o seu ombro debaixo da mesma cruz que o meigo nazareno chamado Jesus Cristo, Filho de Deus, carregava para salvar a humanidade. Simão, ele poderia dizer: olha, eu dei a minha parcela de contribuição para que a humanidade fosse salva através de Jesus Cristo. O mérito não é de Simão, é de Jesus. O Cirineu creu, e você está crendo? Saiu dali carregando, cambaleando, foi direto para sua casa. E quando ele chega na sua casa, depois de ter doado o seu ombro, doado um pouquinho de sua força, ou de sua pouca força, melhor dizer, é pouca força. Agora, ele vai voltar para casa. O troféu da salvação. Aleluia. Um homem de pele negra, carregando a cruz juntinho com Jesus, está voltando para casa com um troféu.
A veste está gotejada de sangue. Ele tem agora a salvação eterna, dada pelo Cordeiro de Deus. Aleluia. Posso ver todos ali na casa de Simão. E ele contando em lágrimas como foi a sua ida em Jerusalém. Como é que a sua veste está tão salpicada de sangue, está tão manchada. É impossível ficar perto de Jesus e não sentir algo diferente. E olha, a Bíblia diz, e chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, os soldados que ali estavam deram de beber vinho misturado com fel, mas o Senhor Jesus não quis beber. Ele tem algo melhor para oferecer. Ele tem algo melhor para beber. Ele é a água da vida. Aleluia. Jesus não quis beber o vinho misturado com fel, porque o gosto não é bom. Se ele não bebeu, eu também não preciso beber. Se ele não quis beber, você também pode recusar. Quantas pessoas querem ao mesmo tempo embriagá-lo e envenená-lo, quer que você sinta o amargor da vida, mas Jesus quer que você sinta o sabor da vida. Ele não quis beber, mesmo sendo obrigado, ele não bebeu. E a Bíblia diz, e havia crucificado, e havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, e lançaram sorte, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, repartiram entre si as minhas vestes, e a minha túnica lançaram sorte. Os soldados estão jogando baralho ao pé da cruz. Triste, né? Estão lançando sorte sobre a túnica de Jesus, porque eles não conseguiram rasgar, porque a túnica era diferente de tudo que eles já tinham visto antes. Já que não conseguiam rasgar, eles então estão lançando sorte para ver quem é que leva. E os soldados, diz a Bíblia, que assentados aguardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Jesus está no meio. À direita e à esquerda tem mais duas cruzes. Tem dois ladrões sendo também crucificados, um à esquerda e outro à direita. E os príncipes dos sacerdotes, dos anciões, dos fariseus estão escarnecendo dele, dizendo: salvou os outros, salva a si mesmo, não pode salvar-se. Ó Rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Os escribas e fariseus, os anciões, tão respeitados por aquela sociedade cega, estão zombando de Jesus. Está tal qual nos dias de hoje. Tem gente que está no patamar da vida, em grandes cargos, em grandes posições, escarnecendo das coisas de Deus. E tem gente respeitando essa corja maligna que tem se levantado na nossa nação. E já não é hora de você também entregar sua vida para Jesus? Já não é hora do Espírito Santo abrir os seus olhos e te mostrar a verdade? Aleluia.
Aleluia. O Espírito de Deus que abriu seus olhos. Muitas vezes nós estamos convivendo tão próximos da cruz, tão próximos do sacrifício de Cristo, e nós vemos tão próximos de nós os blasfemos, gente maneando a cabeça de lá para cá, querendo nos fazer desistir da nossa fé, desistir do Senhor Jesus. Jesus já estava ali na cruz, já estava pendurado, já estava crucificado, mas eles ao pé da cruz estão passando, blasfemando e maneando a cabeça. Tem gente que não chega ao pé da cruz, porque é blasfemo, porque é idólatra, porque não quer mudar de vida, mas fica dando volta em volta da cruz para ver se impede alguém de receber a Cristo como Salvador. E eles diziam no versículo 40 do capítulo 27 de Mateus, eles diziam: tu destrói o templo e em 3 dias o reedifica, salva a ti mesmo, se és o Filho de Deus. Se és, está dizendo: olha, eu tenho dúvidas. Mas com essas dúvidas que os escribas e fariseus, os anciões do povo, têm, eles estão tentando lançar também no coração de alguém que está próximo da cruz. Ei, tape os ouvidos para a blasfêmia dos anciões, das autoridades dos últimos dias. Tape os ouvidos. Chega-te mais ao pé da cruz. Chega-te mais na presença do Senhor Jesus, pois Ele tem salvação para te dar. Ah, tu que destrói o templo, em 3 dias o reedifica. Os príncipes, os sacerdotes, os escribas, os anciões do povo, os fariseus, escarneciam dizendo: salvou os outros, não pode salvar a si mesmo? Está preso aí, Jesus? Desce. Desce da cruz. Desce da cruz. Se tu és o rei dos judeus ou o rei de Israel, desce da cruz e creremos nele. Eles diziam: olha, você confiou em Deus, em Jesus, que Ele o livre agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Mas você acha que Jesus desistiu? Não, Ele não desistiu. Ele foi até o fim. Aleluia. E os mesmos, a Bíblia diz que lançaram em rosto os salteadores, e com eles estavam crucificados. E na 6ª hora houve trevas sobre a terra até a hora 9. E perto da hora 9 exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns que estavam ali ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. Jesus, clamando com grande voz, entregou o seu espírito. A morte não arrancou o seu espírito. Ele teve que se render. Olha, morte, já que você não consegue, eu vou te entregar. Eu vou entregar o meu espírito a Deus. Não entregou para a morte nem para o inferno. Entregou para Deus. Você tem entregado-se para quem? Entregue-se para Cristo, sem demora, e terás a vida eterna. Receba a purificação pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, e terás vida e vida eterna. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao seu coração. Porque se hoje
ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Amém.